A batalha que a Claire teve com os dois guerreiros da cidade de Rabona parecia brincadeira de criança, nem mesmo guerreiros treinados não eram capazes de acertá-la. No entanto, após esse acontecimento, nos era mostrado outros soldados que estavam fazendo uma ronda noturna dentro da catedral. Um deles acabou ouvindo um barulho vindo de dentro da igreja, só que o mesmo não sabia o que era. Seu companheiro dizia que ele estava imaginando coisas, até porque eles já tinham patrulhado aquela área. O soldado até então concordava com seu companheiro, e dizia que a catedral estava mais protegida do que nunca, ou seja, nenhum monstro poderia entrar nesse local. Conforme o soldado falava, o mesmo via seu companheiro sendo decapitado, e uma criatura emergia perante a escuridão. Após esse guerreiro ver a criatura diante de seus olhos, o soldado que estava fazendo a patrulha ficava desacreditado com o que havia ocorrido, até porque quem deveria estar dentro daquele local seria outros soldados ou sacerdotes. Como algo assim poderia ter acontecido? Afinal, ele e seu companheiro tinham patrulhado a catedral e não haviam encontrado nada. Mas antes que esse guerreiro pudesse falar mais alguma coisa, ou até mesmo fugir, ele era morto por essa criatura. Logo em seguida se passa algumas horas, e no dia seguinte nos era mostrado o Hack dormindo tranquilo na pousada. Como já era de manhã, Claire resolve acordá-lo. O garoto acordava assustado, como se ele tivesse um pesadelo. O mesmo olhava para Claire, e a guerreira do olhar prateado começava a conversar com o Hack. Então você acordou. Claire, seus olhos voltaram ao normal. Ah, sim, as pílulas só funcionam por meio-dia. Quando o efeito acaba, eu preciso tomar outras. Então eu sempre carrego um pouco comigo. Meus poderes acabaram de voltar, e eu ainda posso sentir alguma coisa. Está se movendo dentro da catedral. De repente, alguns soldados entram dentro do quarto em que eles estavam, e os mesmos diziam: "Não se mexam, estamos procurando um yokai." Dois corpos de soldados foram encontrados semi-devorados ontem dentro da catedral. Venham conosco. Nesse momento, Claire e Hack começavam a ser escoltados, e o garoto ficava preocupado com a sua companheira. Após saírem do quarto, os soldados que haviam enfrentado a Claire no telhado de uma casa na noite passada começavam a conversar com eles. Sim, ela é mais ou menos daquela altura. Parecia bem suspeita, andando ontem à noite pelos telhados. Vocês dois não chegaram na cidade ontem? Um dos soldados fazia uma pergunta para esses dois guerreiros, e seus nomes nos era mostrado: Sid, Galk. Não era para vocês estarem de guarda ontem na catedral? Sid escutava o que o outro soldado havia dito, e então o mesmo respondia: "Ah, pega leve. Não estou dizendo que a garota de ontem era um yokai. Não como aquela coisa se mostrou ontem ou hoje. Mas por alguém ter capturado minha faca no ar com as mãos descobertas, eu duvido que uma simples garota poderia ter feito isso. Mas talvez alguém que não é permitido estar aqui, digo um olhar prateado, metade monstro poderia ter feito." Sid tirava o capuz da Claire, e eu mesmo percebia que ela não era uma das guerreiras de olhar prateado. Hack observava a situação, e então o mesmo divagava. Que bom, as pílulas funcionaram a tempo. Todavia, após Sid tirar o capuz da Claire, ele dizia: "Seus olhos não parecem prateados. Você é linda, não é mesmo? Mas nós lutamos contra uma mestiça, que se sujou com a carne de um monstro. Não seria surpreendente se ela pudesse mudar a cor de seus olhos. Agora poderia?" Quando Sid iria tentar chegar mais próximo da Claire, Hack intervia e mordia o braço desse soldado na parte que não estava protegido por armadura. Sid gritava de dor, e então ele falava: "O que você está fazendo, seu pestinha? Quem você está chamando de pestinha, cabeça de abóbora? Quem você pensa que é, falando com a minha irmã dessa maneira? Ela é a pessoa mais legal e gentil que eu já conheci. Pare de falar com ela como se a conhecesse, porque você não conhece." A guerreira do olhar prateado, que até então observava a situação, ficava impressionada com o que o Hack tinha dito. No entanto, Sid ficava furioso com isso e tentava dar um soco no garoto. Porém, antes que isso fosse acontecer, o soldado Galk intervia e segurava o braço do Sid. Nesse momento, Galk demonstrava um olhar mais sério e dizia para os demais soldados que estavam na pousada: "Vamos, já terminamos aqui." Sid tentava se opor a isso, mas no fim ele acaba acatando a ordem. Eu mesmo se retirou da pousada, junto com os outros soldados. Só que o Sid saiu reclamando pelos corredores. Que canalha, ele só chegou aqui anteontem. Logo após os guardas da cidade saírem desse local, o garoto percebia que a guerreira estava lhe observando. E então o mesmo perguntava: "O que? É que você disse essas besteiras, espontaneamente. Digo, o que você disse para o cabeça de abóbora?" "Ah, sim. Bom, a parte que eu disse sobre você ser a minha irmã era mentira, mas sobre você ser boa e gentil era verdade. Eu realmente penso isso. Mesmo se aquele homem tivesse batido em você, duvido que eu iria pará-lo. O mesmo eu digo se ele tivesse tentado bater em mim. Se a minha vida não tivesse em risco e a missão em perigo, eu não teria feito nada. Se você está esperando por bondade minha, desista. Você será machucado e traído eventualmente." Eu falei com o Padre Vincent: "Se você gostar de Rabona, poderá ficar aqui. Lembre-se disso." Conforme o tempo foi passando, algum tempo depois nos era mostrado a Catedral de Rabona. Em tal lugar, Padre Vincent informava para Claire sobre o ataque que havia ocorrido. 2 guardas foram mortos noite passada. Aconteceu dentro da catedral, como das últimas vezes. Ambos tiveram seus órgãos internos devorados. Sim, tem mais vítimas a cada dia. Só esta semana foram 5.
parece ter um apetite voraz. Padre Vincent ficava intrigado com o que a Claire havia dito, e então o mesmo perguntava: apetite voraz? Normalmente um yokai não come muito. É suficiente para eles comerem uma vez a cada 1 ou 2 semanas. Quanto mais um monstro vive, mais o seu apetite cresce. Eles ficam mais fortes e astutos. Nós os chamamos de comedores vorazes. Eu temo que um deles esteja escondido dentro da catedral. Eles sabem que a minha raça não pode entrar aqui, e nós somos os únicos que podem vê-los. Vamos ficar bem com uma criatura como aquela? Eu preciso de fatos. O nome de todos que estiveram na catedral ontem à noite. Ninguém pode ir ouvir. Depois dessas mortes, a catedral fica completamente fechada na parte da noite. Somente alguns padres e monges ficam aqui, e soldados de patrulha. Após ouvir a explicação do padre, Claire começava devagar. Aqueles 2 guardas de ontem mostraram como é difícil entrar aqui. Devo assumir que alguém de dentro. Claire falava para Vincent que ela queria saber quem estava dentro da catedral ontem. O padre concordava com a guerreira e dizia: o bispo Kamuri estava no santuário ontem. Ele está na catedral há muito tempo e tem a mais alta posição. Padre Rodô sempre está ao seu lado. Ele também esteve em Rabona durante um longo tempo, e é como um ajudante do bispo Kamuri. Também no santuário tinha os monges Pisan e Rudo. Os outros eram os padres Serené, Urug e Pário, e os monges Kaizeru e Tenezo. Estas pessoas estavam todas juntas. Os soldados são alternados regularmente. A maioria guarda a entrada do santuário. Capitão Ganeso está lá frequentemente. Bom, tome cuidado com essas pessoas. Mas você não está dizendo que é um deles. Eles são pessoas que confiam. Abandone suas emoções. Um yokai disfarçado pode enganar até membros da família. Nesse momento, o Padre Vincent ficava surpreso, porque a partir de agora, ele não poderia confiar em mais ninguém além dela. Depois da Claire ter falado para o padre sobre o Zioma, a mesma saía da catedral e começava devagar enquanto passava pelos corredores. Eu ainda não entendo por que ele fica dentro da catedral. Uma vez dentro da cidade sagrada, ele poderia vagar para fora da catedral. Mas por que se limitaria somente a uma área confinada? Como poderia estar tão confiante de que não seria descoberto? Essa é a questão. Eu sinto como se tivesse esquecido de algo vital. Conforme anoitecia, Claire sai da pousada que ela estava e ia em direção à catedral. No entanto, essa guerreira acaba passando em uma área no qual Galk e Cid estavam patrulhando, e eles viram uma silhueta se movendo nos telhados. Os dois até então resolvem ir em direção à catedral. Esses guerreiros, em um determinado momento, acabam se deparando com a Claire. Cid dava uma risada e dizia: pulando pelos telhados não é tão rápido quanto correr pelo chão. Certo, sem mais desculpas. Doce e gentil irmã. Claire tirava o capuz, e seus olhos estavam prateados. Os guerreiros viram que a mulher que eles haviam visto na pousada era na verdade uma guerreira Claymore. Cid percebia isso, e então ele dizia: desta vez você brilhou seus olhos prateados. Até mesmo seu rosto parece diferente do desta tarde. A guerreira do olhar prateado tirava 2 lâminas que estavam na sua vestimenta, e a guerreira falava: desculpe, mas eu não tenho tempo. Não vou me segurar se você ficar na minha frente. Se você vai me atacar, então venha logo. O soldado Galk ficava com raiva, por ela demonstrar tamanha confiança, e o seu companheiro Cid dizia: então você mostrou suas verdadeiras cores. Você tem a aura de um monstro, bruxa. E pensando bem, você ainda é uma mestiça. Desculpe, mas a lei aqui é que qualquer coisa que não é sagrada deve ser eliminada. Galk e Cid avançavam simultaneamente na Claire. Cid arremessava algumas de suas adagas na guerreira, porém ela defendia todas facilmente. Galk atacava com a espada, enquanto a Claire estava de costa, só que a mesma bloqueava. A guerreira usava uma de suas lâminas para tentar atacá-lo, contudo, ela não conseguia acertar o guerreiro. Nesse momento, Cid arremessava mais adagas na Claire, só que essa guerreira demonstrava ter sentidos drasticamente aprimorados. A mesma se defendia de todas as adagas, sem nenhum menos vê-las. Galk atacava horizontalmente, porém a Claire saltava para trás. Cid ficava frustrado por eles não conseguirem fazer nada, e então ele perguntava para seu companheiro se eles não podiam fazer alguma coisa. Nesse momento, Galk avançava, e a Claire bloqueava o ataque. Quando a mesma iria acertá-lo, esse guerreiro soltava uma de suas mãos da empunhadura da espada, e segurava a lâmina da Claire. Galk dava um sinal para seu companheiro, e Cid aparecia atrás da Claire. O mesmo arremessava mais adagas nessa guerreira, só que era inútil. A bruxa do olhar prateado conseguia bloquear as adagas com a sua capa. Após ver uma abertura, Claire dava um chute no Galk. Cid tentava se aproximar dela, mas a guerreira dava um pulo e afastava. A mesma observava os dois guerreiros, esperando seus próximos movimentos. Depois de ver as habilidades de uma guerreira Claymore diante de seus olhos, Cid ficava impressionado. No entanto, nesse momento, Cid, Galk e Claire acabam ouvindo um grito de dentro da catedral. A guerreira do olhar prateado, sem pensar 2 vezes, ela descia do telhado e ia para a igreja. Após verem sua inimiga pular do telhado, os 2 soldados resolvem ir atrás dela. Todavia, esse grito também foi escutado por outras pessoas, que no caso eram os soldados que estavam patrulhando por perto. Ambos ficaram intrigados com esse barulho, e então os mesmos diziam: o que foi? É lá dentro, vamos indo. Mas as leis dizem que depois que escurece, esqueça isso.
Um desses soldados teve a coragem de abrir a porta da catedral, só que ao fazer isso a silhueta da Claire aparecia. Ela passava entre os guardas e corria pelos corredores. Ao adentrar na catedral, a bruxa do olhar prateado começava devagar. Está aqui, eu sinto sua aura. Por culpa dos efeitos colaterais da pílula, eu não posso dizer onde está o monstro. Onde está? Claire via um corpo de um soldado. A mesma se aproximava e voltava devagar. Outro soldado, com os órgãos internos comidos. Eu sabia. É um trabalho de um devorador voraz. Após Claire descobrir com o que ela estava lidando, uma criatura aparecia atrás dela. Quando a guerreira iria olhar para trás, o monstro a golpeava. Claire conseguia se esquivar, só que o monstro havia acertado ela de raspão. Ao cair no chão, a guerreira do olhar prateado viu o tamanho do seu inimigo, e a mesma dizia que a criatura era grande demais para entrar na catedral sem ser percebido. De repente, alguém arremessava 3 adagas nesse monstro. Essa pessoa era o Cid. Tanto ele quanto o Gal que haviam entrado na catedral. Esses 2 soldados acabaram vendo diante de seus olhos o que era um Yoma. Claire se virava e falava para o Cid se afastar, porque ele não era páreo para essa criatura. Só que ao fazer isso, o monstro havia encontrado uma brecha, e o mesmo avançou em direção aos soldados. Só que a Claire era mais rápida, e com uma velocidade incrivelmente assustadora, essa guerreira já estava bem próxima desse monstro. É um curto espaço de tempo. Claire tentava bloquear a investida do Yoma, porém, ao fazer isso, ela acabou sendo acertada pelo monstro.